Bem, meus queridos amigos, nós voltamos mais uma vez nesta noite às nossas considerações no livro de Eclesiastes. Bem, marque comigo este versículo 1 do capítulo 2 de Eclesiastes, estas palavras tão profundas. Disse eu, isto é, Salomão, no meu coração, ou para o meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Bem, nós temos observado desde o início de nossas considerações neste livro de Eclesiastes que este é um livro que investiga a natureza e a vida humana. E é um livro que informa qual é o tipo de vida realmente digna de ser vivido por um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É um livro certamente inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque neste livro há verdades eternas. E há aqui um livro que aponta para Cristo. É um livro que está centrado na palavra de Deus, incrustado aqui pelo Espírito Santo. Um livro que está de acordo com todos os demais livros, profecias e doutrinas da palavra de Deus. E um livro que também aponta para a vida no Senhor Jesus Cristo. Bem, talvez você se recorde, nós vimos no capítulo 1 que Salomão ele argumenta e ele prova que tudo nesta vida, e esse é o seu esforço, o seu empenho no capítulo 1, que tudo nesta vida é vaidade, é futilidade, se nós colocamos Deus fora da equação, fora da moldura da nossa existência. Especialmente, ele argumenta no capítulo 1 que a aprendizagem e o conhecimento per se são vaidades, são futilidades, porque o conhecimento em si mesmo está muito, muito longe de dar uma verdadeira alegria, uma duradoura alegria àquele que o busca. E ele nos diz que aquele que amplia em erudição, aquele que amplia em percepção, em conhecimento, em sentido meramente humano, meramente terreno, tal pessoa aumenta também, em paralelo, em tristeza, porque se torna uma pessoa perspicaz em observar a tragédia humana e a realidade que o cerca com uma clareza muito maior do que aquele que não se preocupa em observar e estudar, assim aquele que aumenta em conhecimento, aumenta em tristeza, aumenta em dor, aumenta em enfado, de modo que a sabedoria, o conhecimento, o aprendizado como um fim em si mesmo está muito longe de conceder ao homem paz de espírito, plenitude de vida, alegria e felicidade. Bem, e assim, tendo declarado a vaidade do conhecimento e do aprendizado que descarta Deus, Salomão agora ele segue em frente para mostrar a razão do seu enfado com este mundo. Ele nos parece um homem cansado com este mundo. Tudo é vexação de espírito, ele volta a repetir 13 vezes aqui neste livro. Tudo é vaidade, tudo é canseira, tudo é enfado. Ele começa a argumentar mostrando a razão desse seu enfado e também para mostrar há pouquíssima razão porque as pessoas se afeiçoam a este mundo. Do porquê das pessoas estarem afeiçoadas com este mundo, que não há muita razão para isso, na verdade. E o que ele faz agora neste capítulo 2 em diante, sobretudo aqui neste início do capítulo 2, o que ele faz é trocar o seu gabinete, é trocar a sua biblioteca, a companhia dos seus livros, a companhia dos filósofos, dos homens de entendimento do seu reino, a companhia dos homens de conhecimento, trocar tudo isso, onde ele buscava felicidade, onde ele buscava alegria e plenitude de espírito, pelo lugar de diversão. Ele troca o seu gabinete, a sua biblioteca, por sua fazenda, por sua oficina de criação, onde ele desenvolve seus projetos mentais, manuais. Ele deixa de buscar felicidade no conhecimento e na especulação, e agora ele busca isso no lugar de diversão, no lugar de entretenimento, na companhia daquelas pessoas que buscam prazer físico, prazer sensorial. E assim, em seu experimento com a vida, ele passa agora a experimentar com o prazer físico, com o entretenimento. Se eu posso colocar de uma maneira mais ampla, ele passa a experimentar com a arte, com a beleza, com as festas, com a opulência, com o luxo e com a luxúria. São coisas diferentes, é claro. Ele passa a experimentar com essas coisas, mais uma vez, são experimentos
para ver se de alguma maneira ele poderia encontrar felicidade, se ele poderia encontrar satisfação com estas coisas. O caminho para a felicidade debaixo do céu, lembrem-se desta frase, nessas coisas. Assim observe este versículo 1 em diante. Disse eu no meu coração, isto é, disse eu para o meu coração. Ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido? E da alegria de que serve? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura. Observe por quê. Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. É isso que ele está fazendo aqui. Bem, primeiro ele decidiu fazer um experimento, veja você, com a alegria. O que a alegria poderia fazer por ele? Esse é o experimento que ele está fazendo aqui. Versículo 1, esse é o seu primeiro experimento. Disse eu para o meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Bem, por alegria quer dizer que ele se entregou aos prazeres do senso de humor. Não é curioso, não é interessante? Ele se entregou aos prazeres que o senso de humor poderia criar, causar nele. Se ele se sentiria feliz, caso ele estivesse constantemente se entretendo, ou sendo ele próprio um entretenimento para os outros. Você já viu pessoas assim? Estão sempre rindo, estão sempre alegres, por meio de piadas, de anedotas, de causos. Há pessoas que conscientemente ou inconscientemente, elas buscam no entretenimento a felicidade. Isso é uma marca muito típica da nossa sociedade brasileira contemporânea, não é? Há pessoas, eu conheço não poucas, que saem do teatro para o cinema, do cinema para o show, do show para a viagem, da viagem para o evento, do evento para a festa, da festa para o autódromo, para a comédia, stand-up, para o show, de novo para o cinema, de novo para o lazer. São pessoas que constantemente estão enchendo a sua agenda diária, semanal, mensal, com coisas que causem alegria. De alguma maneira, consciente ou inconscientemente, ao longo dos meses e dos anos, elas estão buscando uma felicidade, uma paz de espírito na alegria, no lazer, no humor. Talvez você conheça algumas pessoas assim, sobretudo pessoas de posse, mas hoje em dia, não é, com a internet, com bens e facilidades tão próximas de todo, me parece que uma grande fatia de nossa sociedade busca alegria, o prazer na alegria. E Salomão, ele percorreu este caminho bem melhor do que qualquer pessoa um dia poderia alcançar. Por quê? Porque Salomão ele tinha recursos e ele tinha uma posição que lhe oferecia o melhor entretenimento possível. Ele era um rei, não é? Ele era um homem extremamente rico e ele recebeu grande sensibilidade, percepção, inteligência e conhecimento. E ele experimentou com o prazer e alegria do riso. Marque isso, versículo de número 2, primeira parte. Ao riso disse. Ele se entregou a isso. Ele experimentou se ficaria feliz se ele estivesse constantemente rindo. Você já viu isso aí? Há pessoas, e eu acho isso algo interessante, uma habilidade, quase um dom, elas estão constantemente rindo, né? Você vê pessoas que parece que o descanso dos lábios dela é um sorriso, né? Elas estão ali cristalizadas o sorriso, elas estão sempre rindo de qualquer coisa. A pessoa nem pronunciou algo, a pessoa já está rindo antes de pronunciar, esperando algo engraçado ou tirando algo engraçado. Isso é muito interessante, muito cativante às vezes, não é verdade? E Salomão busca experimentar se ele conseguiria ficar feliz se ele estivesse constantemente rindo. Se ele estivesse constantemente se entretendo e entretendo os outros com histórias, com piadas, com frases engenhosas, com brincadeiras, gracejos, coisas absurdas, com tolices, com fanfarrices, coisas que ele pudesse inventar com a perspicácia dele, com a percepção dele, né? Jogadas de palavra e percepções humorísticas, tanto ele aos outros também, ou seja, vendo o lado cômico da vida e das coisas, de modo que ele pudesse estar sempre em um estado de bom humor. Esse é um experimento que ele faz. E, queridos amigos, tendo então concluído, marque você o contraste aqui. Esse é um livro muito profundo.
tendo concluído o seu primeiro experimento, lá no capítulo 1, de que muita sabedoria, muito estudo é muito enfado, e que pessoas muito sérias são muito melancólicas, e os estudiosos deste mundo, como eu mencionei, são na maioria das vezes pessoas enlutadas. Então Salomão, tendo concluído que este caminho não lhe trouxe paz de espírito, nem alegria e felicidade duradouras, disse eu ao meu coração: ora vem, então eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Versículo 2, ao riso disse. Ele buscou nestas coisas. Ele buscou na gargalhada, no riso. Gozar o prazer, isto é, enche-te desse prazer, de deleite. Tenha satisfação com alegria. Deixe o cuidado, deixe a preocupação. Se entregue à alegria, se entregue ao bom humor. Busque ser uma pessoa alegre, busque a alegria e o prazer, em outras palavras. Tente rir, tente se alegrar, busque ser feliz na alegria. Assim Salomão buscou a vereda da alegria agora para alcançar a felicidade, a paz de espírito. Em sua experiência, é claro, em uma vida sem Deus, debaixo do sol. Bem, é importante lembrar aqui nesse ponto que se alguém foi a fundo neste caminho, na busca pela felicidade, paz de espírito e satisfação plena na alegria, Salomão foi esta pessoa. Porque nós lembramos que Salomão foi Eclesiastes, o pregador, o rei em Jerusalém. E este homem, nos diz a história, o registro bíblico, foi excepcionalmente rico, abastado. E ele foi, além disso, um homem excepcionalmente capaz, dotado de um conhecimento, de uma percepção e de uma habilidade invulgar. E, é claro, cercado de tesouros, riquezas necessárias, não é? Todas as necessárias para explorar este caminho. Você sabe que este caminho da alegria é buscado por muitas pessoas como um caminho de paz interior, de satisfação. Há pessoas que vivem assim. Há muita psicologia voltada para isso. Não pense nos males, pense nos bens. Veja o lado bom, o lado cômico, a via cômica. Satisfaça, entretenha, esteja em um estado de tranquilidade, rindo, sorrindo. Mantenha-se nesse estado. Esse é um caminho buscado por muitas pessoas, muitas. E Salomão tinha todos os recursos necessários. E assim, tendo perseguido esse caminho com todo o seu ser, sua capacidade, e com todos os seus recursos, Salomão agora ele nos informa o veredito desse seu experimento, a conclusão desse experimento no final do versículo 1. E no versículo 2 ele diz: portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade, era futilidade. Ao riso, está doido, e da alegria disse: de que serve esta? Contudo, ou seja, como tudo mais que eu já tentei, é isso que ele está dizendo, a conclusão é esta: não me trouxe satisfação permanente. Ao riso, ou a respeito do riso, a respeito de entregar-se ao riso, disse sobre isso é loucura, está doido, fora de si. Entregar-se completamente ao riso, à gargalhada, à alegria, é abdicar a razão. Por isso está doido, é isso que ele está dizendo. E da alegria, e por alegria ele quer dizer da recreação, das fanfarrices, qualquer coisa que pretenda ser divertida, ele disse: de que serve isso? Qual a utilidade disso para resolver os males debaixo do sol? A desigualdade, a realidade da morte, qual a sua utilidade? Ao riso disse: está doido. E da alegria: de que serve esta? De que serve esta é a grande pergunta a ser feita por aqueles que buscam a alegria como um caminho para a paz de espírito. De que serve a alegria em si? Será que a alegria, meus amigos, irá silenciar uma consciência pesada? Será em vão tentar silenciar uma consciência pesada com alegria. Ela não irá tranquilizar um espírito entristecido, porque não se canta canções, não se conta piadas para um coração pesado. Isso não satisfará a alma, não é? Não dará contentamento algum. Você já viu pessoas assim,
Que em um momento de tristeza a pessoa vem com piadinha, com vamos alegrar, vamos num show, vamos isso, vamos aquilo. No final, quando as luzes se apagam, quando a música acaba, não satisfez. A tristeza retorna. A consciência culpada volta. Uma consciência culpada, um coração vazio, não será curado pelo entretenimento. A busca por alegria, por divertimento, por lazer, por prazer, buscar no riso, não irá satisfazer, porque quando a música acabar, a consciência culpada volta a acusar. A alma vazia volta a sentir, e a dissatisfação, e o rancor, e a amargura retornam. Ao riso disso, está doido? E da alegria, de que serve esta? Bem, o excesso de alegria que é produzido por coisas físicas ou sensoriais, como o prazer mental, a música, a bebida, o intelecto ou o entretenimento. Essas coisas levam uma pessoa, muitas vezes, em seu excesso, em sua entrega, a fazerem loucuras. Uma pessoa a realizar loucuras. Talvez você já tenha testemunhado isso. A música ou a busca pelo prazer físico, sensorial, seja na música, no álcool, na bebida, no entretenimento, no intelecto, no entretenimento em geral, é um transporte que conduz muitas vezes pessoas a fazerem tolices irracionais. Está louco? É a pergunta. Buscar alegria nesses canais e se entregar por inteiro a isso tem levado pessoas a realizar coisas indecentes, torpes, coisas extremamente nécias. Você já observou alguma coisa dessa? Ou você mesmo já foi participante disso, antes de Cristo, em sua vida? Ao se entregar aos excessos da alegria no álcool, no entretenimento, na brincadeira. Você já viu isso aí? Coisas indecentes, muitas vezes. Palavras torpes, erradas, comentários indevidos. São loucuras aqui nas palavras de Salomão. A perda ou desarme mental, moral da consciência. O excesso destas coisas leva uma pessoa a se desarmar moralmente, a se desarmar racionalmente. Veja, por exemplo, Jó, veja como a Bíblia está conectada nisso. Jó, capítulo 21, versículo de 12 a 14, diz o seguinte: sobre os homens que se entregam à busca pela felicidade, alegria e prazeres desta vida. Jó 21, 12. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, entretenimento, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias, e, no momento, descem à sepultura. Todavia, isto é, no meio dessa entrega, da busca pela alegria nos prazeres, dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhes façamos orações? Quantas vezes eu já vi isso, queridos amigos? Quantas vezes as pessoas, em seu excesso, perdem a razão, falam tolices e fazem coisas nécias? Queridos amigos, uma medida de alegria e de prazer nas coisas salutares desta vida terrena é algo bom, é algo legítimo. Nós não estamos militando contra isso ou ensinando contra isso. Mas lembre-se, essa alegria, ela é terrena. Ela não é comida para a alma. Ela não satisfará a alma. Nós podemos usar dessa alegria que nós temos no entretenimento de algumas coisas legítimas, limpas, ou do prazer cotidiano, dos prazeres sensoriais, etc., de uma maneira legítima. Mas isso é nada mais do que o molho. Não é a carne. E ninguém se alimenta só do molho, não é? De risadas, de piadas, de gracejos, de alegria e estar alto, elevado, tendo entretenimento. Não é a carne. A carne é o conhecimento da verdade. Ele vai voltar novamente à sabedoria mais adiante. Ele vai retornar a comparar sabedoria e estultícia. Isso é apenas o molho. Salomão, ele se alegrou, ele experimentou prazeres mais do que qualquer homem, mulher, um dia experimentou. E a conclusão deste homem, seu veredito foi essa: mas eis que tudo era vaidade. Queridos amigos,
Nós fomos criados por Deus. E sem Deus, sem um relacionamento pessoal com o nosso Criador, com o Deus vivo, nós somos como uma peça de uma engrenagem que não está ligada a esta engrenagem. Como uma peça a um mecanismo poderosíssimo que foi criado para fazer parte de uma engrenagem fantástica e poderosa e magnífica e muito útil. Porém, porque nós estamos separados de Deus, nós estamos separados dessa engrenagem e nós estamos aqui como uma espécie de um artefato interessante, curioso, belo, mas inútil, vazio, sem reconciliação com Deus. Nós somos uma pessoa, uma peça fora da engrenagem. Porque nós somos pecadores diante de Deus e nós estamos alienados dele. E assim, sem perdão, não há paz. Não há alegria permanente, não há alegria duradoura, não há uma consciência apaziguada, não há paz de espírito. Por isso que buscar a felicidade, a alegria, a paz de espírito em qualquer vereda nesta vida, seja o conhecimento, o aprendizado, os prazeres, a loucura, o resultado final deste caminho não será um tesouro, será vazio, vaidade, futilidade. E assim, Salomão, ele está aqui como um exemplo tão magnífico dado por Deus entre os seres humanos. Marque você, que Deus, ao olhar para a humanidade, conhecendo o fim desde o começo, ele tinha separado e forjado este homem, Salomão, e dado em um determinado momento da história a este homem o conhecimento, a habilidade, a riqueza, a sensibilidade, a capacidade para explorar todas as veredas, os caminhos possíveis da vida humana, da mente, nos prazeres físicos, que um ser humano, que todos os seres humanos juntos poderiam tentar alcançar como um meio, um caminho para a vida, para a felicidade, para a alegria. Que ele tenha percorrido todas as veredas possíveis da mente, do corpo, do intelecto, da experiência racional e irracional. E chegado ao final destas veredas e descoberto que o final de tudo isso aí é um grande abismo, um grande vazio. Não é esse um ato de grande, imensa misericórdia de Deus nos dá um experimento como este? Porque se você observar com calma o que o ser humano tem feito ao longo das décadas, dos séculos e desde a existência da humanidade após o pecado, é buscar um caminho de felicidade. Seja por prazer, por riqueza, por sucesso, por fama, por tranquilidade, por conhecimento, etc, 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 etc. E Deus está dizendo, não! Olhe para Salomão, meu servo, ele chegou ao ápice, ao clímax, ao máximo possível. E o resultado foi, é um vazio eterno, é vaidade. E a conclusão então é esta, volte-se para Jesus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele há vida, nele há alegria, eterna, permanente, uma paz que o mundo não pode dar. Esse é o objetivo deste livro, é claro. Ele não está aqui apenas para nos falar de uma maneira filosófica sobre a vida, ele está apontando para Cristo, assim como a lei moral era um pedagogo apontando homens religiosos para Cristo, dizendo que eles não conseguiriam cumprir a lei, mas eles precisavam de alguém que cumpriu. Salomão, Eclesiastes, aponta homens que buscam paz, alegria, satisfação em veredas desta vida, aponta para Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E assim, tendo descoberto que o caminho da alegria pelos prazeres resultou em infelicidade, ele decidiu agora, na sequência, experimentar com o paladar. Não é interessante? Experimentar com o paladar. Versículo de número 3. Busquei no meu coração como estimular com vinho, a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. O álcool, o vinho, o que agradaria o paladar. Bem, observe que ele está fazendo aqui um experimento consciente com o paladar, porque ele diz, regendo o meu coração com sabedoria. Em outras palavras, quando Salomão se aplicou a esses experimentos com o prazer, com o álcool, com o paladar, ele não desligou a mente racional.
regendo, porém, meu coração com sabedoria. Salomão, ele se aplicou racionalmente à sua pesquisa. Por quê? Porque ele estava fazendo um experimento racional. Ele queria testar esse estilo de vida para descobrir por que outras pessoas pareciam ter tanto prazer na comida, no paladar, na bebida, no vinho, nos prazeres físicos. Se eu posso adicionar aqui, no charuto, na carne bem assada, no chocolate, no licor, no que quer que seja para o paladar. Ele está testando os seus sensos. Ele se entrega à arte pela visão, ele se entrega à música pela audição, ele se entrega aqui ao paladar, à língua. Ele está tentando extrair dessa existência plenitude de vida, de alguma maneira. Porque as pessoas pareciam tirar tanto prazer dessas coisas, no álcool, no prazer físico e sensorial, na alegria. Versículo de número 2. Ao riso disse: eu estava doido da alegria de que me serve. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Lá na sequência ele diz: entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Ele está fazendo um experimento racional aqui. Ou seja, ao se entregar ao álcool, ele manteve a sua mente racional para testar e observar, ele não desligou a sua mente. Incrível, não é? Que ele tenha controlado o álcool a esse extremo. E é muito curioso, na verdade, ler isso, porque Salomão, no livro de Provérbios, em seu livro de Provérbios, ele aconselha vigorosamente a abstenção do álcool. Observe Provérbios capítulo 23, versículo de número 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, isto é, da bebida, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. É o que acontece quando alguém está embriagado ou com sensos começam a se alterar, não é? O teu coração falará perversidades, não só o coração, mas a língua também. E serás como o que se deita no meio do mar, isto é, você está tonto. Eu como que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Você está ali meio que tonto, como se tivesse tomado uma surra, mas não sente nada. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Não é um conselho tremendo este? De Salomão. Agora veja o capítulo 20, versículo 1 de Provérbios. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será Eclesiastes, nunca será sábio. Não é curioso que Salomão, que tenha veementemente aconselhado contra o álcool, vigorosamente aconselhado a abstenção do álcool, ele tenha se entregado dessa maneira? Bem, assim Salomão, que no livro de Provérbios aconselha contra o álcool, agora em Eclesiastes ele decide ele próprio fazer um experimento com o álcool. Versículo 3: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. E é claro, no lugar de encontrar prazer, paz de espírito, ele descobriu que o seu próprio conselho, lá de Provérbios capítulo 20, era um conselho verdadeiro. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Não há sabedoria alguma no álcool. O vinho é escarnecedor. E o resultado foi esse, que bebendo ele se entregou a tolices, a muitas loucuras e a muitas coisas danosas. Bem, no que se refere à alegria gerada pelos prazeres físicos e sensoriais, a vereda da felicidade pelo prazer sensorial, as pessoas deveriam então lembrar a experiência de Salomão, experimento de Salomão que ele aprendeu, que essas coisas elas são bastante superficiais, bastante efêmeras. Na Bíblia, a palavra de Deus, não há menção de diversão entre os apóstolos. Você já viu alguma coisa desse tipo? E os apóstolos foram para a beira do lago da Galileia, subiram no barco e foram dar mortal dentro da água, aproveitar o dia ensolarado e tiveram uma boa gargalhada juntos. Você já viu alguma narrativa de diversão entre o Senhor e os apóstolos? Não há menção de diversão entre os apóstolos. Não há menção de diversão na igreja inicial.
A igreja, no início, ela não era uma igreja que existia em torno de um calendário de programações. Festa disso, chá daquilo, almoço das nações, passeio, sorvetada, pizzada, acampamento, galinhada, teatro, coral, música, passeio, viagem. A igreja não era em torno de alegria e gargalhada desse tipo. É curioso, não é, meus irmãos? Você já percebeu? Nós lemos na Bíblia a seguinte frase em João 11:35, e Jesus chorou. Mas nós nunca lemos na Bíblia e Jesus riu, e Jesus deu uma gargalhada. Não me entenda errado nesse ponto aqui. Isso não significa, é claro, que não havia alegria e felicidade neles. Ou que o cristão deva ser taciturno, negativo, sempre negativo, grosseiro também. Não. Havia profunda alegria no Senhor Jesus Cristo. Havia profunda alegria nos seus apóstolos. Havia profunda alegria na igreja inicial. Mas o termo utilizado na Bíblia para representar essa alegria não é diversão. E o contexto nunca é divertimento. O termo utilizado na Bíblia para representar essa alegria profunda é o termo gozo, regozijo. Há muito na Bíblia sobre regozijo, muito. O Senhor Jesus, ele foi um homem de imenso regozijo, de imenso gozo. Veja comigo em João 17:13, aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele ora ao Pai em sua oração sacerdotal. Queridos amigos, marque isso. O Senhor Jesus Cristo está a ponto de ir para a cruz do Calvário, a ser desprezado, humilhado, maltratado e sofrer daquela maneira. Ele ora ao Senhor, em sua oração sacerdotal, pelos discípulos. E no versículo 13 ele diz, mas agora vou para ti, ó Pai, e digo isto no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. E alegria aqui, o termo correto é gozo. Tanto é que em outras traduções, em outras línguas, vem o termo joy, não é em inglês, por exemplo, regozijo em espanhol. É uma alegria profunda, regozijo, isto é. Ele disse aos seus discípulos uma vez que o seu desejo era que o seu regozijo estivesse sempre neles. Veja o capítulo 15 de João, versículo 11. Essas palavras, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Regozijo, gozo, não é a mesma coisa que diversão, que a alegria que o entretenimento traz, que o vinho traz, que a piada, que um bom momento de social traz. Regozijo não é a mesma coisa que diversão. Queridos amigos, as lágrimas do Senhor Jesus, as lágrimas dos apóstolos, nós lemos sobre elas. Há muitas provações, há muitas tristezas na vida cristã, em um mundo ímpio que nós vivemos, com o resíduo do pecado ainda em nosso coração. A vida cristã não é uma festa. A vida cristã não é vivida em um resort, em um parque de diversão. No entanto, embora nós estejamos contristados muitas vezes, há sempre um regozijo no meio da contristação, no meio da perplexidade, assim por dizer. Veja em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, essas palavras. 2 Coríntios 6, 10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada, tendo e possuindo tudo, como contristados, mas sempre alegres. Nós podemos estar contristados, mas regozijando, não é? Você não encontra na Bíblia nenhum registro do Senhor Jesus Cristo induzindo os outros à gargalhada. Já encontrou algum? Induzindo a gargalhada nos outros? Através de um sermão humorístico? Ou através de uma pregação anedótica, humorística? Você já viu isso na Bíblia? Paulo, Pedro, algum dos apóstolos do Senhor Jesus? Na verdade, meus queridos amigos, o Senhor Jesus, ele próprio declarou, lá em Lucas 6, 25, ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Sobre o que ele está falando? Sobre esta alegria transiente, passageira, sobre buscar nesta vida, no conforto, nos bens, na gargalhada, uma felicidade permanente. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e choreis. O Senhor nunca tentava, através de um sermão humorístico,
pregação anedótica, trazer alegria nas pessoas. Mas o que nós vemos em nossa geração são palhaços pregadores. Eu não estou sendo irônico aqui, não, eu estou declarando um fato. Em Mateus capítulo 5, você se recorda aquele grande, imenso sermão do Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte, onde ele inicia ali as bem-aventuranças. E no capítulo 5, versículo 4, ele declara essas palavras: bem-aventurado os que choram. E sabe o que é bem-aventurado? É supremamente feliz. É o termo makarios no grego. Bem-aventurados os que choram. E é claro, uma afirmação como essa em nossos dias é tido como algo ridículo, não é? Patético em nossa sociedade. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos no Ocidente, ela vive em torno de uma indústria da alegria, do entretenimento. Há uma indústria bilionária do entretenimento em nossos dias, cujo objetivo, é claro, é manter as pessoas em um estado contínuo de distração, de entretenimento, de fazê-las esquecerem suas preocupações, não é isso? O objetivo do entretenimento atual. Esquecerem seus problemas. TV a cabo, parque, lazer, shopping center maravilhoso, passe o dia inteiro lá, compre, pague conta, assista o cinema, encontre amigos, almoce, janta, nade na piscina, sessão de terapia, sessão de lazer, massagem, sai dali prontinho e volta de manhã cedinho, deixa o carro estacionado, viva dentro do entretenimento. Por isso nasceu o shopping center, não é? Uma indústria, teatro, cinema, o show, as feiras, o Netflix, pacotes e pacotes, 1000 canais, o que quer que seja. Uma indústria imensa, incrível. Às vezes parece que a vida moderna ela é constituída de duas coisas, quando você observa: trabalhar e entretenimento. Trabalho e entretenimento, trabalho e entretenimento, não é verdade? As pessoas fogem de qualquer coisa que possa lhes trazer pesar. Se a pessoa está sozinha, a mente, não é? Começa a dar pontadas, a consciência, pega o controle remoto, pega o celular, pega o fone de ouvido, liga a televisão, abre o smartphone. Eu sinto que é uma atitude tão superficial, uma atitude quase cega que é promovida nos meios de comunicação hoje, que quase doutrina as pessoas a fazerem toda a força possível do seu ser, a não sentirem qualquer pontada de tristeza, de remorso, de pesar, de mal-estar. Essa é a indústria do entretenimento. Às vezes eu menciono, não é? Essa musiquinha, dependendo da sua idade, você se lembra dela nos anos 90, final dos anos 80, anos 90. Lembra do Banco Nacional? Tinha uma musiquinha legal, não era? Desculpa. Tocava todo ano, e por alguma razão no final do ano, finalzinho do ano. Quero ver você não chorar, nem olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Essa é a música, essa é a filosofia promovida, não é? Não sinta, não chore, não se arrependa do que você faça. No final do ano, jogue tudo para trás e comece de novo. Todo ano, né? Foi uns 10, 15 anos tocando essa música aí. Nós somos ensinados a não sentir pesar, não sentir culpa, conter as lágrimas, a menos que seja de alegria. Não pensar na nossa fraqueza humana diante da morte ou diante da culpa. A alegria, os prazeres buscado como uma vereda para a felicidade, uma vereda de vida. Mas, queridos amigos, isso é superficial, isso é efêmero, isso não perdura, isso não perdoa pecados. E o pecado é a razão da nossa tristeza e vazio e da nossa tragédia. Isso não reconcilia com Deus. Isso é fantasioso, isso é anti-verdade. Por quê? Porque é uma fantasia, e tudo que é fantasia é anti-verdade em um certo sentido. Assim, Deus, em sua misericórdia, permitiu que esse homem percorresse esse caminho e que o seu experimento fosse um registro aqui, registrado pelo Espírito Santo, onde Deus fala na Bíblia. E o que Deus está falando ao ser humano é que, embora esse pareça um caminho de vida, é, na verdade, um dos caminhos de morte, porque há caminho que ao homem parece de vida, cujo fim desse caminho são os caminhos da morte. Qual é este caminho que parece de vida no singular, que leva para bifurcações de caminhos que conduzem à morte, senão buscar nesta vida a sua alegria e felicidade, uma vida sem Deus, ignorar a Deus?
ignorar a voz de Deus na consciência. Esse parece um caminho de vida. Eu ignoro a Deus, eu empurro Ele de lado. Eu posso ver o meu prazer, o meu pecado, abraçar o que eu gosto, fazer o que eu quero, sair do armário, mentir, roubar, pular o carnaval. Deus não existe, eu ignoro. Esse vai ser um caminho de vida, de felicidade para mim, sem restrições. Mas logo que você envereda por esse caminho, ele bifurca em vários caminhos, do vício, da droga, da decadência moral, do suicídio, do vazio, do desespero, da decepção, da tristeza, que leva à morte física e espiritual, uma vida concluída sem Deus. Salomão percorreu esses caminhos. Ele ignorou a Deus por um tempo, ele buscou felicidade debaixo do sol, debaixo do céu, sem Deus. Em toda a sua capacidade, ele usou seu instrumental em busca disso. E o resultado foram caminhos de morte. Ele parou pela misericórdia de Deus e disse: está doido? De que isso serve? Caminhos de morte. E então no versículo 4, nós precisamos correr agora, ao versículo 11, nós lemos que Salomão, Eclesiastes, o pregador, ele diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins. E na sequência ele diz: fiz para mim tanques de água. Versículo 7, adquiri servos. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro. Versículo 9, fui engrandecido. Uma lista imensa. Em outras palavras, o que ele está dizendo assim, aqui é isso: que tendo encontrado decepção na loucura de entregar sua alma ao vinho, ao lazer, ao prazer sensorial, ele então passa agora a experimentar, fazer experimentos com os entretenimentos, divertimentos mais caros que somente reis e pessoas de imenso capital e habilidade podem fazer. Isto é, ele passou a buscar prazer nas construções arquitetônicas magníficas, construir coisas belíssimas, em produzir, criar jardins maravilhosos, jardins de Salomão, palácios requintados, construir aquedutos, estábulos, pomares, adquirir servos e treiná-los, ter uma imensa possessão de gado, o acúmulo de bens de valor. Se ele vivesse em nossos dias, ele seria um colecionador de quadros, de pinturas, Van Gogh, Van Gogh, Rembrandt, Franhai. Que mais, se você puder colocar aí? Rafael, Michelangelo, Banksy não. Ele compraria equipamentos de tecnologia, construir uma casa extremamente tecnológica. Ele compraria carros importados, iates e aviões. Ele teria uma ilha pessoal, um prédio de hotel, torneiras de ouro, pinico de ouro, tudo mais de ouro, para se engrandecer. Foi isso que ele fez, versículo de número 9, ele nos diz aqui: eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ou seja, tudo isso em uma tentativa de satisfazer o coração, agora, com posses e com um grande nome, e com prazer nestas coisas, em poder mostrar sua galeria, sua casa maravilhosa, seus bens, seus feitos, sua poesia. E lembre-se, como o homem mais rico da época, ele podia custear tudo isso. Abra comigo rapidamente em 1 Reis, capítulo 10, um breve relance aqui na riqueza de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículo de número 23, nós lemos o seguinte: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Você pode imaginar isso? Excedeu aos faraós egípcios, aos babilônios, tanto em riqueza como em sabedoria. De modo que, tendo construído então na primeira fase da sua vida aquele templo belíssimo, magnífico, para o culto a Deus, não é? Templo de Salomão, ele passa agora, nessa segunda etapa, a se dedicar a outras construções. Ele constrói sua casa, o palácio, a casa do Líbano, com madeiras do cedro do Líbano. Ele constrói vinhas, jardins, orquidários, fontes e canais, ele nos diz no versículo de 4 em diante, de Eclesiastes capítulo 3.
E também ele constrói imensos estábulos e imensos estaleiros e mesmo cidades inteiras. Veja ainda lá, 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 26. 1 Reis 4, 26, tinha também Salomão, observe você, 40.000 estrebarias, não 40.000 cavalos, mas 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Veja o versículo 20, de número... Capítulo 10, versículo 22, mais um relance. 1 Reis 10, 22. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. E ele tinha naus feitas em Tarsis. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, marfim e macacos e pavões. Que coisa, não é? Ele tinha um zoológico incrível, tremendo. Não só um orquidário, não só uma vinha. Veja 2 Crônicas, um pouquinho mais, porque isso é muito interessante. Logo depois de 2 Reis, 1 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 8. Observe mais um relance aqui da sabedoria, do poder, da riqueza de Salomão. 2 Crônicas 8, versículo 2. Que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Ele edificou cidades. Agora imagine você uma cidade edificada por Salomão. Não seria uma cidade como São Paulo, não, né? Onde os rios são colocados debaixo da terra, quando a chuva vem, os rios explodem e tem enchente. Nada do tipo. Haveria esgoto ali. Haveriam coisas maravilhosas, uma cidade pensada por Salomão. Uau! No versículo 4 a 6, nós lemos, também edificou a Tadmor no deserto, uma cidade no deserto, e todas as cidades de provisões que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Heron e a baixa Bet-Heron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalat, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme ao seu desejo Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio, porque o domínio dele se estendia para além de Israel. Bem, eu paro por aqui. Ele também tinha um gado imenso, nos diz o versículo 7 do capítulo 3 de Eclesiastes. Ele tinha cantores, homens e mulheres, vozes diferentes. Você imagina o coral regido por Salomão? Você imagina as músicas produzidas por Salomão, as vozes. Imaginem os corais, versículo 8. E nós lemos sobre o incrível tesouro, ou a casa do tesouro, a tesouraria, o cofre que Salomão possuía. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, de 13 a 20. 2 Crônicas 9, de 13 a 20. Não temos tempo para ler, mas depois você observa isso com calma. O tremendo tesouro, a tesouraria de Salomão. Bem, ele foi um arquiteto, Salomão foi um engenheiro civil, um engenheiro hidráulico, um mecânico, um construtor, um botânico, um biólogo, um físico, um matemático. É claro, para você construir tudo isso, você precisa de conhecimento de engenharia e de ciências puras, não é? Matemática, sobretudo. Um músico, um regente, um compositor, um poeta, um político, um rei, um guerreiro, um intelectual, um filósofo, um linguista, um filólogo, um historiador, um boêmio, um estoico, um artista. Ele foi tudo. E da melhor qualidade e com a maior capacidade possível. E além de ter tudo isso que nós observamos aqui, nós lemos no versículo 10 do capítulo 2, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Sabe o que ele está dizendo aqui? Em poucas palavras, em seu negócio, em seu trabalho, ele teve prazer. Isso é algo raro, não é? É algo raro. Que um ser humano possa obter prazer no seu trabalho, no seu negócio, na sua administração. O que ele quer dizer é que ele não teve menos proveito em seu negócio. Outras palavras, ao negociar, ao construir, ao gerenciar, ao administrar, ele não teve desapontamentos. Ele não teve frustrações, ele não teve transtornos,
Ele teve essa vantagem de sua riqueza e trabalho, que ele não teve desapontamento. Tente administrar uma empresa hoje no Brasil. Tente captar mão de obra qualificada. É desapontamento e cabelo branco. É dificuldade, é pressão. Salomão, quando ele estava construindo o aqueduto, as colunas não racharam e quebraram, e teve que construir de novo e voltar atrás, e dor de cabeça, e o cálculo ficou errado. Não, tudo foi perfeito. Se você estudar a construção do templo, você vai ficar maravilhado. As pedras eram cortadas, preparadas fora, trazidas para Jerusalém, não havia martelo ali, tudo era encaixado. Não deveria haver bagunça, só harmonia. É maravilhoso, queridos amigos. Ele teve essa vantagem, não apenas ele via, ele tinha dinheiro na conta, mas ele desfrutava. De modo que ele foi tão feliz quanto o mundo poderia ser naquilo que ele teve e fez enquanto ele estava envolvido naquilo que ele teve e fez. Plena satisfação. Mas no versículo 11, tendo parado para examinar tudo isso, nós temos o julgamento que ele faz de tudo isso. Versículo de número 11. Ele diz: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do céu. Não é surpreendente? Quando Deus terminou de criar tudo o que ele se determinou a criar, nós lemos que ele disse: e viu Deus que tudo era muito bom. Quando Salomão terminou de produzir e gerenciar tudo o que ele se propôs a criar e a gerenciar, ele declara: tudo foi fútil, tudo foi vaidade. Quando ele revisou o que tinha feito com o mais alto custo e cuidado para torná-lo tranquilo, feliz, nada respondeu às suas expectativas, nenhuma satisfação permanente na alma. E a razão ele nos diz, então, versículo 18 ao versículo de número 21, ele diz a razão: também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, seu herdeiro? Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho qual realizei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou, também isto é vaidade e grande mal. Aqui está a razão. Depois de tudo isso, depois de levantar esses edifícios intelectuais da arte, do conhecimento escrito e produzido e sistematizado, e dinheiro e riqueza, ele para diante de tudo isso e diz: eu irei morrer. E tudo isso vai ficar na mão de alguém que não trabalhou nisso, que não entende, não consegue extrair o prazer disso, e que vai diluir tudo isso aí mesmo, talvez de uma maneira tola, se desmoronar tudo. Muitos pais gastam muito tempo, muito dinheiro, muita atenção e recursos para formar de seu filho, de sua filha, um profissional, uma pessoa bem-sucedida no mundo, na saúde, no corpo, na sociedade, com habilidades para o sucesso. E no máximo que elas fazem é declarar verbalmente para esses filhos alguns princípios aí, alguns preceitos de moralidade, mais do que dar um exemplo de caráter. E no meio cristão, às vezes evangélico, mais do que dar um exemplo de vida cristã, de simplicidade, de domínio próprio. E muitas vezes todo o esforço desses pais com esse trabalho e todo o legado de conhecimento, investimento e os recursos que eles levantaram ao longo da vida, muitas vezes é deixado para um herdeiro que não merece. Versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou, também isto é vaidade e grande mal. E nós vemos isso cumprido no exemplo do próprio Salomão, porque o seu filho Roboão, sabe o que ele fez? Ele dividiu o império, ele dividiu Israel. E desde os dias de Roboão, era Israel e Judá. Ele perdeu as nações dos outros povos que estavam sob o domínio de Salomão e de Israel.
e causam um mal, uma catástrofe. Você lê a história de Roboão. Queridos amigos, qual é a conclusão que nós chegamos disso? Que aquilo que é permanente em termos de nossas obras neste mundo são as obras que nós realizamos para Cristo. E aquilo que nós ganhamos e levantamos para Cristo neste mundo, desta vida. Abra comigo em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Nós lemos essas palavras. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado. Lembra aquela palavra, Macariós, lá de Mateus capítulo 5, bem-aventurado os, feliz, supremamente feliz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, ponto final. Não, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Não é maravilhoso? Não é tremendo? As suas obras os seguirão, porque quando testadas pelo fogo da morte, se provarão não ter sido de palha, de vaidade, de feno, de madeira, mas sim de ouro e pedras preciosas. Aquilo que nós fazemos para Cristo, aquilo que, se eu coloco nesses termos, investimos do que nós temos e recebemos e angariamos e somos para Cristo, é o que permanece. E são essas obras que nos seguirão. Elas são contadas diante de Deus. O que é para esta vida se tornará cinza. Lá em João capítulo 16, versículo de número 23, nós lemos essas seguintes palavras. João 16, 20 a 23. Na verdade vos digo que vós chorais e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em gozo, em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Queridos amigos, essas são palavras maravilhosas. Essa então é a conclusão. Se você busca prazer nesta vida, em ganhos, o final desta jornada será uma grande decepção. Oh, meus queridos amigos, no riso, na alegria, não há felicidade duradoura. Primeiro porque as pessoas normalmente não riem das coisas que as mais tornam felizes, não é? E muito daquelas coisas das quais nós rimos não são coisas que nos trazem felicidade. Felicidade é um regozijo profundo que vem da paz com Deus, da comunhão com Deus, da vida com o Senhor, de pecados perdoados, de uma nova vida com o Senhor. Buscar felicidade em bens é plantar para não colher, é colocar em um saco furado. Aqui está o exemplo de Salomão diante de nós. E por que esse livro é tão desprezado em nossa sociedade e no meio cristão? Que está Salomão apontando para Cristo. Eu preciso correr aqui agora. Veja o versículo 12 ao versículo de número 16. Ele diz: porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre os sábios, assim morre o tolo. Essa é a conclusão dele, no versículo 16, do argumento iniciado no versículo 12. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Bem, o que ele está dizendo aqui é que ele voltou a comparar sabedoria e estultícia, ou loucura. Ele ficou farto dos seus prazeres, ele abandonou tudo isso e voltou à especulação intelectual. E ele pergunta: o que fará o homem que seguirá o rei? Isto é, o que fará o homem
que seguir os passos e os experimentos que o rei Salomão fez para encontrar a felicidade? E a resposta é que ele chegará à mesma conclusão. O que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Todos que percorrerem estas veredas para a felicidade em coisas deste mundo chegarão à mesma conclusão que o rei. Ou seja, nós não devemos tentar isso. Porque, primeiro, nós não temos as mesmas vantagens que Salomão teve, e, segundo, nós não temos a mesma cabeça que ele. Assim, a conclusão é: você chegará ao mesmo lugar que eu cheguei, em buscar a felicidade, o prazer, a paz e o espírito nesses caminhos. Então, ele diz no versículo 13: vi, então, que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, do que a luz é mais excelente do que as trevas. Em seus experimentos com o álcool, com a loucura, com a necessidade, ao escrever isso aqui, o que Salomão está fazendo não é um elogio à loucura. Ele não está elogiando a loucura, como alguém já fez. Ele não está brindando a estultícia, ele está condenando. E para que ninguém confunda o que ele está dizendo aqui, dizendo que o importante é comer, beber, farrear, não tem mais nada melhor debaixo do céu, como se ele estivesse elogiando a loucura, ele logo diz que a sabedoria é melhor do que a loucura, versículo de número 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Ou seja, o aprendizado e o conhecimento, apesar de não serem suficientes para fazer um homem feliz, são melhores e mais elevados do que os prazeres sensoriais, que é aquilo que os animais têm. Mas apesar disso, o pregador, o Eclesiastes, ele percebe que faz pouca diferença debaixo do sol ser um homem extremamente inteligente, cultivado, culto, ou ser um homem extremamente nécio, porque um e o mesmo evento ocorre para todos eles, versículo 14 e versículo 15. Os olhos dos homens sábios estão na sua cabeça, mas o louco está nas trevas. Então entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Como morre o erudito? Ele está perguntando. Exatamente como morre o nécio. Versículo 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Sim, é claro, ele está falando, lembre-se, como um homem sem Deus aqui. Como um homem que busca tudo nesse mundo e chega à conclusão: bem, o que adianta eu ser sábio, inteligente, perspicaz, capaz, se no final vou ser enterrado 7 palmos debaixo do chão como um tolo, um nécio, uma pessoa estúpida. É assim que uma pessoa que não conhece a Deus pensa. Ele vai chegar a essa conclusão. Salomão entendeu que a memória dos grandes feitos e dos grandes malfeitos não seria permanente. E é isso que realmente importa, não é? Naquilo que nós fazemos ou construímos, se irá permanecer eternamente. Bem interessante, não é? Porque, veja, nós estamos falando aqui sobre Salomão e estudando o seu livro escrito há 3.000 anos, isto é, o que ele disse e fez permaneceu, não é? Sua sabedoria foi registrada aqui pelo Espírito, na palavra de Deus para sempre. E quando você pensa sobre o Salmo de número 112, um pouco aí antes, nessas palavras do pai de Salomão, Davi, de quem Salomão aprendeu muito, e ele diz o seguinte, Salmo 112, versículo de número 6, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Sim, o tolo irá passar, o sábio deste mundo, onde está o intelectual deste século, pergunta Paulo, ele irá passar, mas o justo, ele está firme, o justo permanece. A sua justiça permanece, porque nunca será abalado o justo, estará em memória eterna. É por isso que as palavras de Salomão estão aqui, porque esse é o livro de Eclesiastes, a sua reflexão após a sua conversão. Somente o que é feito em Cristo dura para sempre, meus irmãos. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 23, o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele declara essas palavras, Colossenses 3,
versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ele conclui dizendo isso aqui, Salomão em Eclesiastes, no versículo 22 a 26. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição, até de noite não há descanso, o seu coração não descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Bem, o que ele está dizendo aqui nesse versículo é o seguinte, que pela graça comum, nós já estudamos sobre isso, a graça comum de Deus, o ser humano, mesmo aqueles que rejeitam a Deus, o seu Criador, eles recebem muitas bênçãos e também uma medida de poder para desfrutar, para ter satisfação do seu trabalho. Isso vem de Deus, versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. É da mão de Deus que uma pessoa tem a condição de trabalhar e ainda desfrutar do seu trabalho, porque de Deus vem a saúde, os dias de vida. Ele manda sol, ele manda chuva, ele dá proteção, ele dá graça. Mas mesmo isso não trará para essa pessoa sem Deus paz de espírito e felicidade, apenas um desfrute temporário. Mas mesmo esse desfrute é misericórdia de Deus. E no versículo 26 ele conclui todo o seu discurso aqui nesse capítulo dizendo: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus limita o prazer do pecador. O pecador não terá total desfrute de uma vida sem Deus. Ele não conseguirá ir de peito aberto pela vida em sua rebelião contra Deus. Ele não conseguirá desfrutar completamente. Como assim? Bem, depois que Adão e Eva pecaram, o paraíso estava diante do homem, não é? Paraíso maravilhoso. Sabe o que Deus faz? Lança-o fora do paraíso e faz com que crescesse cardos, espinhos e abrolhos. E aquela terra que produzia naturalmente frutos em abundância, facilmente, só irá produzir agora com muito trabalho para arar, plantar, cuidar das ervas daninhas, suar o rosto. E a mãe que teria filhos, uma grande bênção, motivo de imensa alegria, sem dor, com grande prazer e satisfação, só irá trazer à luz agora com muita dor. O pecador não irá desfrutar plenamente do seu prazer vivendo longe de Deus, da sua riqueza, do seu pecado. Deus irá impedir. E assim, quando nós alcançamos o ápice do estudo, do conhecimento, da experiência, do dinheiro, o que quer que seja, quando é? Mas, da maioria das vezes, na velhice. Quando muitos prazeres já se foram, quando muitos cupins já estão em volta consumindo, né? Nós não alcançamos o prazer completo de nossa rebelião, ele será refreado por Deus. A nossa rebelião não irá em frente 100%. Nós não desfrutaremos. Haverão abrolhos de dores, decepções, canseira, traições, enfados, enfermidades de todos os tipos, noites sem sono para cuidar desse dinheiro e tanto isso e aquilo mais. É isso que ele está dizendo. Porque ao homem que é bom, diante dele dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dar ao que é bom perante Deus. E este bom não significa necessariamente apenas o crente. Mas mesmo para o homem bom, sabe qual será o resultado depois que ele tiver tudo que o pecador abandonou e ele aproveitar? Isso não o fará feliz. Isso não o fará feliz, porque Salomão conclui dizendo: também isto é vaidade e aflição de espírito. Sabe por quê? Porque estará faltando algo mais. Estará faltando, ainda que ele seja bom no sentido humano, a salvação da sua alma. Pois o que adianta ao homem seguir o mesmo caminho de Salomão e em todas as direções possíveis ganhar o mundo inteiro, experimentar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Salomão aponta para Cristo. E nós concluímos aqui com Cristo. Nele está o tesouro da vida eterna, da alegria, do contentamento. E a nossa satisfação e o nosso prazer nesta vida, em nosso suor, em nosso trabalho, em nossa capacidade, só será permanente, só será duradoura, se investida em Cristo, em seu reino. Se for para glorificá-lo, se for para Ele, isso permanece para sempre.